Olá, o CB Poder recebe o deputado federal pelo PL do Amazonas, Marcelo Ramos, aqui comigo Vicente Nunes e Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense. Lembrando que também estamos ao vivo aí nas redes sociais do Correio, onde você pode participar e enviar suas perguntas. Seja muito bem-vindo, deputado. Hoje está prevista uma coletiva para tarde, né, para explicar um pouquinho sobre essa PEC, sobre essa proposta. O que você pode adiantar para a gente? Qual o principal ponto aí que vai ser mudado, discutido nessa PEC? Nós apresentamos hoje já, foi protocolada a PEC 161. Então eu estou com ela na mão, ela já tem número, então. Já tem número, PEC 161. E eu quero começar falando da essência da PEC, do que ela não é. Porque foi espalhada uma fake news de que ela traria de volta o imposto sindical. Isso é mentira. Então, a PEC não fala nada de imposto sindical. A PEC ela tem duas premissas. Na verdade, nós aprovamos uma mudança na estrutura trabalhista do Brasil e não adequamos a estrutura sindical a essa nova estrutura de relação de trabalho. Aprovamos a reforma trabalhista, mas não fizemos a reforma sindical. Ficamos com uma legislação liberal do ponto de vista das relações de trabalho e uma legislação corporativa e estatal do ponto de vista das relações sindicais. Nós vamos procurar fazer esse ajuste. E ele tem duas premissas. O primeiro, retirar o Estado do meio da relação entre capital e trabalho, entre empregados e empregadores. Como assim? Como é que retira? Por exemplo, hoje, o que atesta a existência de um sindicato? O Estado. A edição de uma carta sindical. Então, o Estado cumpre funções cartoriais para dizer quem é sindicato e quem não é sindicato. Então, nós vamos acabar com isso. Acaba com a carta, O sindicato então. passa a ter um registro civil e a consolidação dele não dar-se-á por uma intervenção do Estado, dar-se-á por uma comprovação de representatividade. Porque hoje precisa que o Ministério da Justiça libere, né, a criação de um sindicato. Se você não tiver nenhum associado na categoria, mas tiver uma carta sindical, você é sindicato e pode negociar em nome desses trabalhadores que não se associaram à tua entidade. Isso é surreal. Inclusive então, receber dinheiro, né? Sim, então nós vamos retirar a carta sindical e a carta sindical será substituída por um critério de representatividade. E como é que, quantos filiados um sindicato precisa ter para ser reconhecido enquanto sindicato? Iniciará com 10% e irá até 50%. 10% de quê? De 10% da categoria que ele representar. Mas pode ter ser sindicato organizado por empresa, pode ser sindicato organizado por categoria profissional. Ele terá que, no início, comprovar 10% e, numa projeção, chegar a 50%. Hoje, a média de sindicalização no Brasil é por volta de 15%. O pico são os bancários, que já chegaram a 50%, hoje tem por volta de 45% de sindicalização. Então, nós vamos estabelecer um critério de representatividade, só vai falar em nome do trabalhador quem o trabalhador escolher que fale em nome dele, e não o Estado escolher quem fale em nome dele. E, por outro lado, isso acaba tendo um impacto de uma forma legítima no financiamento, porque vai forçar o sindicato a ter mais filiado, tanto o sindicato patronal como o sindicato de trabalhadores, e com mais sindicalizados você tem contribuição voluntária. Não tem mais a obrigatória, o imposto sindical. O imposto sindical já acabou e não vai voltar. Objetivamente não vai voltar. Então, acho que é uma estrutura mais moderna, uma estrutura mais adequada. Claro que durante a tramitação do projeto nós vamos ouvir todos os segmentos. A impressão que a gente viu quando foi aprovada a reforma trabalhista era que havia um desejo do governo de acabar com essa questão sindical, acabar com os sindicatos. Sendo que os sindicatos são importantes, sim, para brigar pelos interesses das categorias. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor avalia a importância do sindicato? Olha, não só por isso. Você imagina cada empresa ou cada categoria profissional ter que negociar trabalhador por trabalhador. Isso não tem sentido, isso não tem lógica. Se a reforma trabalhista privilegiou o negociado sobre o legislado, ela estimulou a possibilidade de negociação, você tem que ter um mecanismo que minimamente unifique os setores para dialogar. Senão, o empregador vai ter que negociar com cada trabalhador individualmente. Isso é impossível, não tem lugar no mundo que seja assim.